Estão por aqui a Basília Rodrigues e o Igor Gadelha para a gente tentar ampliar um pouco esse assunto, entender o que virá por aí. Gadelha, o relacionamento do presidente com o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos com alguns ministros, já não é o melhor possível. Piorou um pouco, me parece, depois dessa conversa gravada entre o senador Cajuru e o presidente Bolsonaro. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. De qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, impede o presidente Jair Bolsonaro, aqui eu não estou entrando no mérito se de forma correta ou incorreta, mas o fato é que o impede de colocar em prática algo que para ele é muito importante, para a base que o apoia é muito importante, que é facilitar o acesso de brasileiros a armamento, com até 6 armas por pessoa, como a gente viu aí, decisão desfeita pela ministra Rosa Weber. Você avalia que este pode ser um novo ponto de atrito público entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal? Igor, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Luciana, Basília, Elise e a todos que acompanham aqui o Novo Dia. Já era uma decisão esperada pelo Palácio do Planalto em razão da relatora que havia sido escolhida para decidir sobre esse caso. A ministra Rosa Weber, ela costuma ter posições ali contrárias ao Palácio do Planalto. Ela já deixou claro em outros votos que ela tem uma postura mais desarmamentista. Então, o Palácio do Planalto já vinha esperando. A gente tem aqui, Colombo, mais um caso em que o Supremo Tribunal Federal teve que decidir um ponto que o Congresso Nacional poderia ter decidido. Na semana passada, diversos senadores tentaram pedir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que pautasse ali um projeto para tentar sustar esses decretos. O presidente do Senado, porém, resistiu ali. Era em meio àquela discussão já da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de mandar o Senado instalar a CPI. E aí, Rodrigo Pacheco optou por não envolver o Congresso Nacional, não atender o pedido dos senadores para que o Congresso se debruçasse sobre esses decretos. E aí a ministra Rosa Weber esperou ali até a véspera e ontem ali, na véspera, os decretos passariam a valer a partir de hoje, ela tomou essa decisão. Quero falar então com a Basília Rodrigues. Basília, como o Colombo já disse, essa é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O Palácio do Planalto não vai desistir tão fácil. E eu queria saber de você qual é a tendência de votos lá em plenário na sexta-feira, que deve começar esse julgamento. Aliás, deve começar e terminar, né? Pois é, como é um plenário virtual, a gente não tem certeza, martelo batido, que termine mesmo na sexta-feira. Mas já há alguns ministros, a exemplo de Edson Fachin, que é relator de processos semelhantes a este em que a ministra Rosa Weber decidiu, que tratam também da questão de ampliar o armamento da população, que já se manifestou lá atrás, quando votou nesse processo a propósito, em que ele entende que armar a população só amplia a insegurança, a violência social, ou seja, o efeito é reverso, né? Muito pelo contrário, você não vai garantir mais segurança às pessoas. Ainda que o ato do decreto presidencial de ampliar, de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento atenda a um pleito da base que apoia o presidente Jair Bolsonaro, os efeitos de uma população armada são múltiplos. Os efeitos de uma população armada atingem não só aqueles que votam, que apoiam o governo Bolsonaro, como todo o restante da população também. E o presidente Jair Bolsonaro governa para todos. Ele não pode destinar as suas ações apenas para um grupo. A gente já tem, então, o entendimento do ministro Edson Fachin, da ministra Rosa Weber também. Ontem ela pontuou na sua decisão, que suspendeu aí alguns desses trechos do decreto que flexibilizava o armamento da população, ela pontuou que aumentar a circulação de pessoas armadas nas ruas, ou seja, permitir que elas possam estar com armas e com mais armas, né? Elevar o número de armas a que essa população pode ter acesso, só atenta contra a segurança pública e a paz social. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal vem decidir sobre decretos presidenciais, puxar aí de memória para vocês,
que no início do governo de Jair Bolsonaro, o presidente acabou suspendendo o funcionamento de alguns conselhos, fóruns, mesas, como aqueles que dizem respeito a meio ambiente. E aí, o Supremo Tribunal Federal veio por decisões monocráticas que depois foram confirmadas em plenário, restabelecendo o funcionamento desses grupos, ou seja, derrubando os decretos presidenciais. Tudo caminha para o mesmo sentido, de que dessa vez o STF se manifeste contra os decretos também.